Paz do Senhor a todas, a todos os irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui inaugurando mais uma sala, mais uma turma de Bibliologia. Bibliologia. Conhecendo a Bíblia Sagrada. Capítulo 1, nós estaremos estudando o estudo da Bíblia. Estaremos falando acerca do estudo da Bíblia. Bibliologia é o estudo introdutório e auxiliar das Sagradas Escrituras, para melhor compreensão por parte do aluno. Então, a Bibliologia é uma matéria que vai nos auxiliar a estarmos estudando as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, certo? De forma a promover uma maior compreensão por parte do aluno, daquele que está estudando, certo? Esse assunto é também chamado de origens bíblicas. Então, a matéria de Bibliologia também recebe o nome de origens bíblicas e introdução bíblica, certo? Então, o estudo auxilia a compreensão de muitos fatos da Bíblia. Então, estaremos aí estudando e compreendendo a Bíblia, tá certo? Desse modo, estudaremos tudo aquilo que diz respeito à Bíblia Sagrada, no sentido histórico, estrutural, linguístico, arqueológico e canônico. Então, vamos estudar a história da Bíblia, como se deu a construção do cânon ao longo da história, certo? Como houve a preservação, pela arqueologia do cânon sagrado, como que é a forma da Bíblia, a estrutura, como que ela foi formada, como é que ela foi estruturada, como que ela está organizada. Estaremos estudando também o aspecto linguístico, quais as línguas da formação do cânon, Estaremos estudando também o sentido canônico das Sagradas Escrituras, estudando aí a formação do cânon, como que se deu esta formação canônica dos 66 livros sagrados. Louvado seja Deus por isso. Então, neste primeiro capítulo, queremos estudar as razões do porquê cremos na Bíblia Sagrada. Então, por que para nós cristãos nós temos a Bíblia Sagrada como a infalível palavra de Deus, em outras palavras, nós queremos dar razão. Qual a razão? Por que você crê? Por que você diz que a Bíblia ela é a infalível palavra de Deus? Por que nós dizemos isso? Por que nós cremos? Temos aí Romanos, capítulo 12, versículo 1, que vai dizer o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto a Deus, ele é racional. A nossa fé parece assim uma antítese, uma contrariedade, mas a nossa fé, ela é uma fé racional. Então, o culto prestado a Deus, a fé prestada ao Senhor, é uma fé racional, é um culto racional, ok? Sabemos, ou pelo menos devemos saber por que cremos, devemos saber o porquê de crermos, devemos saber o porquê de acreditarmos, de termos essa fé na palavra de Deus como a infalível, a infalível regra de prática e fé de todos nós, tá certo? Então, sendo assim, antes de entrarmos nos temas seguintes, os quais terão uma característica mais teológica, apologética é a defesa da fé, enfim, estudaremos primeiramente a importância da bibliologia, qual a importância dela para nós, no sentido mais prático, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui o tópico 1, estudar essas escrituras é uma necessidade dos santos. Então, vamos ver aqui que, assim como é necessário que você tome água todos os dias, que é uma necessidade básica sua, que você se alimente todos os dias, por ser uma necessidade básica sua, da mesma forma, as escrituras também são uma necessidade para nós, tá certo? Então, as escrituras sagradas, elas são um manual daquele que crê em Deus e o serve. Então, se você serve a Deus, se você crê em Deus, a Bíblia Sagrada, as escrituras sagradas, devem ser o manual de regra e prática da sua fé, tá certo? Então, nesse manual encontraremos todas as diretrizes que Deus nos deu. Então, todo o caminho que você deve seguir, todo o percurso que você deve seguir na sua vida, enquanto você estiver aqui na Terra, Deus nos concedeu na sua palavra essa diretriz de como você deve agir, proceder, andar, falar, enfim. Ela nos deu
para o servirmos de maneira que atendamos nossas expectativas, porque Deus ele estipula, né, na sua palavra um modo de convivência, né, um modus convivente, né, um modo de conduta, uma forma de conduta que ele quer que os seus servos, os seus filhos, né, aqueles que creram nele, que o receberam como Senhor e Salvador, ele quer que eles sigam, né, caminhem por essas diretrizes, para que assim possam atender às suas expectativas. Então, do que me adiantaria sofrer, pagar um alto preço, me esforçar, tentar o meu melhor e um dia descobrir que errei o alvo, né, na eternidade? Isso seria trágico, seria triste. Então, por que alguém erraria o alvo? Simples, porque ele não aprendeu sobre a palavra de Deus, ele não sabia qual era a vontade de Deus. Então, como ele não sabia qual era a vontade de Deus, ele vivia à margem, ele fazia o que ele queria, né? Ele não houve aquela preocupação da parte dele em agradar a Deus. Não havia da parte dele aquela preocupação de consultar as Escrituras para saber o que Deus queria que ele fizesse, como Deus queria que ele andasse, o que Deus queria que ele falasse, como ele fosse, como ele agisse, né? E aí, infelizmente, essa pessoa vai ter uma péssima surpresa, porque não andou conforme as diretrizes de Deus e não satisfez as expectativas do Senhor. Então, exatamente para evitar esse desastre de você, de mim, né, de nós, termos essa má notícia, né, digamos assim, esse desastre, né, de você errar o alvo no final. Deus o livre, né? Deus nos guarde disto. Então, para isso estamos aqui estudando a palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, para evitar esse desastre, é para isso que a Bíblia existe. E para isso que nós estudamos a palavra de Deus. Então, ao estudá-la, o homem entra numa sociedade bem-sucedida com Deus, desde que ele pratique, obviamente, né? Porque só ler, estudar e não praticar, não aplicar aquilo que aprendeu na sua vida diária, não vai adiantar. Então, é necessário que o homem estude, certo? E entra numa sociedade bem-sucedida com Deus. E como é que ele entra? É estudando e praticando, ok? Então, no dia da eternidade, essa pessoa, né, ele vai confirmar que acertou o alvo, que agradou a Deus, né, porque ele praticava, ele estudava, ele soube qual era a vontade de Deus e ele aplicou na sua vida diária esta vontade, tá certo? Então, voltamos na próxima aula aí.